Meu Deus! Jesus do céu! Tá havendo um tiroteio sem parar. Tá havendo droga sem parar. É um desespero. Uma senhora que mora no Rio de Janeiro, ali na boca do tráfico, vendo toda a confusão, fica de saco cheio quando um dia ela recebe uma bala perdida dentro de casa. E essa é a sinopse de Vitória, protagonizado pela deusa, pela musa do cinema, televisão e teatro brasileiro, Fernandona Montenegro. E essa história é baseada numa história real. E hoje eu, a drag cineasta, vou contar curiosidades do filme que deixam ainda mais interessante o filme. Vou também trazer a minha crítica aqui, falar das atuações com nota, mas tudo sem spoiler. Mas, para quem quiser, depois lá no final, vou trazer uma análise mais cinematográfica com spoilers. Mas pode ficar tranquilo que eu aviso quando tiver spoilers, porque esse filme vale a pena assistir e eu diria já que é um dos meus filmes nacionais favoritos e já adianto vocês que gostei mais do que ainda estou aqui. Então bora lá com a drag cineasta criticar, analisar e descobrir fofocas de Vitória. Gente, as negociações desse filme começaram lá em 2005, logo depois que aconteceu esse caso, que foi, de fato, uma senhora que decidiu enfrentar o tráfico, filmando e tentando ali, primeiro com a polícia, que não ajudava ela, mas que insistiu ali pelos seus direitos de estar com muito medo de morar naquele lugar que estava cada vez pior. Ela conhece um jornalista que decide contar a história dela, mas para contar a história dela, ela também se coloca em perigo, uma vez que ela decide enfrentar o tráfico no Rio de Janeiro, sendo uma senhora. E aqui, vivida por Fernanda Montenegro, que tem algumas cenas que a gente realmente fica impressionado de ver uma pessoa de 93 anos, que ela tinha na época quando gravou, fazer, porque assim, não é a história de uma senhora ranzinza, é a história de uma mulher que passou por muita coisa, uma mulher muito forte, de personalidade muito forte e que realmente tá ali enfrentando como se ela tivesse a mesma idade e energia daquela galera. E Fernandona aqui traz mais do que eu imaginava. Gente, eu já vi a Fernanda em muitas coisas, incluindo Na Dona do Pedaço, uma novela que foi recente e ela dava tiro em todo mundo, tacava fogo na casa, levava o tiro e saía de charrete e ainda sobrevivia. Mas aqui eu vi ela dando mais ainda de si, de um jeito que é além das camadas das cenas dela em silêncio, mas das interações dela com os outros personagens e como a história conta mesmo a história dessa mulher, dessa pessoa tão interessante. Realmente não tinha outra pessoa para fazer a não ser Fernanda. E aí entramos na primeira polêmica e curiosidade aqui do filme. E antes de tudo, eu vou botar um vídeo que eu vi de um influenciador que resume bem e depois vocês vão ver o Fábio Guzmão, que é o escritor da obra do livro que baseou o filme, também falando sobre isso. Primeiro, que o nome dessa heroína é Joana. Informação essa que, assim como sua cor de pele, não se tinha até 2023, quando infelizmente ela veio a falecer. Até porque ela estava no programa de proteção à testemunha, exatamente porque ela estava jurada de lá no Rio de Janeiro. Só que o filme começou a ser gravado lá em 2022 e na época, ainda viva, a própria Joana aprovou que a Fernanda Montenegro fosse quem a interpretasse. E como na época ela ainda estava no programa de proteção, uma forma de protegê-la foi exatamente usando informações contrárias, né? Colocando uma atriz branca para que todo mundo pensasse, será que era uma mulher branca? Coisas foram meticulosamente calculadas para quê? Para que a Joana, nossa Vitória da Paz, pudesse seguir enquanto em vida, completamente segura e protegida de algo que sequer devia precisar de proteção. É claro que a gente não é ingênuo e sabe que a maioria das grandes produções sempre escolhe ali um protagonista branco, ok, mas dessa vez vamos só apreciar que a história dessa nossa heroína está sendo contada. Ela dizia que a Dona Fernanda era uma atriz extraordinária. Ela citava muito, porque ela começa, a negociação do filme começa já em 2005. O desejo de fazer, mas o Andrucha sempre soube e falava que o filme não poderia ser feito antes ali de 15, 20 anos, talvez. Era um tempo longo por conta da questão da segurança mesmo dela. Mas ela já fantasiava, ela dizia, imagina se a Fernanda Montenegro fizer o meu papel, eu acho ela extraordinária, ela merecia ter ganho o Oscar. Dito isso, a senhora real dessa história faleceu durante ali a produção do filme, então a gente só descobriu as características físicas dela depois. Eu diria que o filme também acaba compensando em tendo outros personagens não brancos em lugares muito interessantes, como o jornalista vivido aqui por Alan Rocha, que é incrível, eu acho que ele tá muito bem no papel. E Linda Quebrada, como a vizinha dela, eu achei maravilhoso. Vou deixar mais pra parte com spoilers, mas fiquei muito feliz de ver a Lina. E até o Sacha Bali, da Fazenda,
tá aqui também. E tá ali, tá numa participação ali que tá bom. E a outra curiosidade é que o filme inicialmente foi produzido e começou a ser feito e dirigido pelo Breno Silveira, que é um diretor conhecido, dirigiu Dois Filhos de Francisco, mas aos 58 anos, durante as gravações do filme, ele faleceu lá em Pernambuco de ataque cardíaco, morte fulminante, durante as gravações do filme, que na época ainda era intitulado Dona Vitória, e estavam gravando ali cenas da infância dela. Então a gente já vê que tiveram que mudar algumas coisas depois. E aí entrou para dirigir o Andrusha Warington, que é amigo dele, faz parte ali da produtora, é da mesma galera, provavelmente ele já estava envolvido no filme, e também ele é casado com Fernanda Torres, logo genro de Fernanda Montenegro, o que faz esse filme ser ainda mais sobre, para e da Fernanda, porque aqui ela pode atuar sem medo de errar, fazer de novo, porque ela sabe que é o genro dela que tá ali e que todo mundo ali no filme tá priorizando ela e entende que a produção toda tem que funcionar de uma maneira que realmente dê mais atenção e privilégio para ela, não só porque ela é a maior atriz do Brasil, mas porque é uma senhora de 93 anos fazendo filme. Eu acho que o Andrusha já tinha ali uma experiência muito boa na televisão e no cinema, principalmente na direção ali de Sob Pressão, que eu acho que ajudou bastante ele de fazer essa experiência de tensão. E aqui em Vitória, o que eu mais gosto é que tem um pouco de tudo nesse filme, que é um pouco do cinema brasileiro, que tem drama, mas a Fernandona também entrega momentos de comédia, momentos engraçados, momentos fofos, principalmente dela com a Lina. A interação das duas foi incrível e dava pra ver o quanto a Fernanda estava acolhendo a Lina e o quanto tinha uma química delas que trazia camadas pra história. Eu vou deixar, não vou falar pra parte com spoilers, que é realmente isso. O que eu queria dizer sobre esse filme é que ele é muito interessante porque conta muito bem a história real de uma mulher, dessa pessoa. E os personagens que estão em volta ali são meio que para contar também a história dela. Com isso, a gente acaba conhecendo menos sobre os outros personagens e dá uma vontadezinha assim de quero mais. Então, eu só não vou dar nota 10 porque eu queria ter visto mais de Linda Quebrada, mais do jornalista, mais do Marcinho, que, gente, agora fui pesquisar, Marcinho, que é a criança que faz o filme, já tá com 16 anos, e Marcinho, vi que ele já tinha feito coisa, na época que gravou ele tinha 12, mas assim, fiquei apaixonado por essa criança. Eu diria que se esse filme acabar indo para o Oscar, que eu acho que eu fiz tanto buzz lá atrás, mas talvez não é um filme que tenha a cara de mandar para filme estrangeiro, mas vamos ver. Eu diria que se tivesse que apostar em alguém como ator coadjuvante, botaria Marcinho, que eu fiquei impressionado. Essa criança, gente, muito boa. E ele faz muita diferença na história do filme. E eu vou falar agora na parte com spoiler. Então, se você não quer saber spoilers do filme ali, da história principal, deixe esse vídeo, assista ao filme, depois você volta. Mas, se você não se incomoda com spoilers, vou avisar também que os spoilers aqui que eu vou falar não vai estragar tanto a sua experiência. Talvez vai facilitar você entender o filme ainda melhor com a drag cineasta e professora que ensina. Ela assiste aqui, ó, cinematograficamente, entendendo tudo. Então bora lá de análise agora profunda com spoilers. Gente, como eu disse, o filme gira em torno de Fernandona. E dá pra ver que é assim, tem cenas ali que não tem corte, porque eu imagino que é assim, a Fernanda sabe o texto. E ela vai, e todo mundo ali tem que ir com ela. Então o filme tem essa coisa meio orgânica de história real. E não se enganem em achar que é a história de uma senhora dentro do apartamento, que era o que eu tava esperando. Muito pelo contrário, tem bastante da Fernanda na rua, bastante de interação dela com os outros. E dá pra ver que realmente todo mundo tem que fazer acontecer pra ela, principalmente tendo ali o genro dela como diretor. Então é um filme que é literalmente feito pra Fernanda brilhar. Muitas das cenas, às vezes, estão priorizando o rosto dela, a fala dela, porque de fato é a história dela e é a Fernandona que a gente quer ver. Então, se vocês ainda não assistirem, ou quando vão reassistir, quando sair no Globoplay, reparem como em alguns momentos até ela bloqueia um pouco a outra pessoa em cena, porque no fim das contas não vai fazer duas vezes, porque não saiu a iluminação maravilhosa. A Fernandona entregou e vocês que resolvem na pré-produção. Basicamente é isso. Sobre a Lina no filme, eu gostei demais da personagem dela, principalmente num filme se passando em 2005, e ela ser uma travesti ali que mora no prédio, mas de não lidarem de ela ser a travesti do filme. Não, ela é a amiga, a vizinha da Fernanda,
E é muito bonito ver a relação das duas. É uma das coisas mais interessantes no filme ali, porque ela é uma das poucas pessoas que compra a briga da Dona Nina. Então é lindo ver a relação das duas e eu realmente me impressionei. Achei que Lina está maravilhosa no papel e é isso. São pequenos detalhes e escolhas ali no filme, até cenas de comédia, numa hora que a Dona Nina é sequestrada e a gente acha aí, agora fudeu, mas na verdade é só pra ela fazer massagem. São nessas pequenas coisas que a gente vê que a Dona Nina tem várias camadas além de ser uma senhora ranzinza. Muito pelo contrário, ela é uma senhora divertida, uma senhora que tem uma história linda, que conta a história dela ali, que ela foi violentada por um patrão. E assim, a relação dela com a Lina é muito bonita. E o único momento que se fala sobre ela ser uma mulher trans é no momento que ela leva o tiro e a Dona Nina vai com ela pro hospital e pega o RG dela, e eu achei muito lindo, porque ela fala, então é esse o nome dela. Porque ela sabe que o nome dela é Bibiana e ela sabe que é ela. Mas nesse momento a gente vê, além daquela Dona Nina que tá enfrentando o tráfico, uma pessoa super empática e que realmente vê as pessoas como elas são. E aí entra no grande catalisador ali do roteiro que eu gostei demais, que é a relação da Dona Nina com o Marcinho, que é a criança da favela, que acompanha ela, que diversas vezes entra com ela em casa, e isso gera um incômodo ali para as pessoas no prédio. Mas a relação dela com ele é uma das poucas coisas que ela tem na vida. E eu diria que o final do filme ali, que ela fica, que ela não deita, que ela não quer sair da casa, que ela quer enfrentar o tráfico e tipo, foda-se, porque é muito interessante, até nas entrevistas que eu recomendo, vou deixar lá nos comentários a entrevista do cara que escreveu o livro e conheceu a Senhora Real, que ela enfrentava, gritava, cuspia, jogava pedra, ela estava disposta a enfrentar porque ela não tinha nada a perder. Mas ali no filme pra gente, a gente sente que ela perde, que ela dá o braço a torcer quando ela vê que o Marcinho realmente se perdeu pro tráfico e ele não só bota a vida dela em risco, como em algum momento fala pra ela, vaza daqui. E é ali que na história a gente entende que acabou pra ela pra ali, porque o que ela tinha pra defender já não tinha mais esperança. Então, eu não sei o quanto o personagem dessa criança é real na história ou no livro, mas aqui no filme a escolha foi assim, fantástica. E, gente, mais uma vez, Fernandona, impressionante. Assim, cenas dela escondida na banheira, uma senhora andando na rua rápido. É impressionante realmente como a atuação move as pessoas. Eu, como ator, fiquei muito feliz de ver Fernandona fazer esse filme, porque é isso, gente, ela não vai se aposentar. A vida dela é fazer isso. E eu torço pra uma indicação pra ela pro Oscar, mas não sei realmente se esse filme tem cara de Oscar. O que vocês acham? Você que já assistiu, será que tem uma chance? Gente, ia ser incrível. Eu ia amar demais. E eu acho que é um filme que vai ser bem distribuído lá fora. É um filme que, legendado, dá pra entender. Não é um filme que conta só a história do Brasil. É, de novo, um filme que conta a história de uma mulher muito corajosa, que teve coragem de enfrentar a violência e ir atrás dos seus direitos, mesmo que isso faça com que ela precisasse abrir mão de quem ela era, do nome dela, para poder ter a justiça. Vitória é um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. E se você gostou e ficou até o final, deixa aí embaixo. Ela foi a minha professora, tá? Porque ela ensinou, falou bastidores aqui do diretor que faleceu durante. O diretor faleceu durante, gente. A moça faleceu durante realmente um filme pesado. Mas o resultado final, incrível. E não é um filme só pesado. É realmente um filme que entretém, que dá vontade até de ver mais de uma vez. Então, se você já assistiu, deixa aí embaixo também a sua nota, que a drag professora tá querendo ver se os aluninhos estão de fato aprendendo a dar nota no filme, tá? E se você quer virar aluninho, receber os vídeos antes, ter vídeos exclusivos, vira membro do canal. Você ajuda a drag com um pouquinho. É o tipo da drag, tá bom? E se quiser ver mais da drag, dos looks dela, babado, vai lá no meu Instagram, tá? E fica por aí também pra fazer maratona de cobertura do Oscar, já passou. Vamos ver teoria de cinema, tá? Que ela tá professora.